Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Frio por aí? Tá, não tá? Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo no livro de Josué. Josué capítulo 6, irmãos. Abramos a palavra de Deus. Versículos 2 a 5. Josué capítulo 6, versículos 2 ao 5. Ok? Diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Senhor, nos abençoe mais uma vez no estudo de sua palavra. Fale conosco por meio do nosso estudo de hoje. Que o Senhor seja glorificado e que possamos crescer em santidade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós vimos que a transição da narrativa bíblica. Saímos do Pentateuco e passamos agora da liderança de Moisés para a liderança de Josué. Vimos sobre um chamado à coragem do povo. Vimos que depois de cruzar o Rio Jordão, falta um passo: a conquista. Meus irmãos, é interessante destacar que Josué é com certeza um dos personagens bíblicos com uma trajetória fantástica. Porque quando falamos de Davi, rapidamente nos lembramos de sua queda com Batseba. Quando falamos de Moisés, alguém logo vai se lembrar que ele não entrou na terra prometida. Quando falamos de Abraão, nos lembramos que ele teve um filho com Agar. Nos lembramos que Abraão também mentiu, dizendo que sua esposa não era sua esposa. Agora, Josué tem uma trajetória tão pecador quanto os outros homens, uma trajetória, por assim dizer, mais bem-sucedida na sua caminhada. E o que nos faz pensar, estudando sobre essa passagem, sobre o livro de Josué, o que levou Josué, que caminha por todo o livro, olhando para trás, olhando para a lei. E é interessante os paralelos que existem ao longo de todo o livro entre Deuteronômio e o próprio livro de Josué. Nós vimos que ele vai voltar os olhos sempre para a lei, para a observância da lei. E vai terminar os seus dias alertando o povo sobre a necessidade de se conhecer, de se obedecer à lei. Embora ele advertisse, e sua advertência tivesse como base o fato que se comprovaria posteriormente, e também com ele ainda em vida, de que o povo facilmente se afastava ou se afastaria do Senhor. Mas por que Josué teve essa trajetória? É preciso lembrar que Josué foi muito bem preparado. Josué esteve com Moisés, esteve ao pé do monte, conheceu, caminhou. Josué, então, foi muito bem preparado por Deus para ser o sucessor de Moisés. Depois de cruzar o Jordão, falta uma coisa:
aquilo que o povo tanto esperava. Séculos depois da promessa feita aos patriarcas, está chegando bem perto o momento de entrar no descanso. Quem é esse povo que está esperando por esse momento tão especial? É o povo que o Senhor elegeu, que o Senhor prometeu, que tem a promessa diante de si com frequência, o Senhor relembrando a sua fidelidade, a sua promessa, mostrando que Ele cumpre. O povo não morreu de fome no deserto, o povo não morreu de sede, o Senhor cumpre a sua promessa. A parte dele na aliança é garantida. E é Ele quem garante o sucesso da aliança com o seu povo. Porque o seu povo não pode cumprir a sua parte. Por isso o povo não passa por entre os animais. Por isso Abraão não passa. É Deus quem garante o cumprimento. Deus é fiel no cumprimento de suas promessas. E esse povo que, embora recebesse do Senhor a promessa, a aliança, esse povo é levado para o Egito, como o Senhor mesmo havia dito. E de lá é resgatado, como o Senhor mesmo havia dito. Resgatado pelo Senhor da aliança, pelo Deus que fez a promessa. E esse povo, após sair do Egito, vai para o deserto e peregrina. E geração fica para trás. E esse povo continua a peregrinar. Mas agora, paralelos existentes entre Deuteronômio, entre a lei, é estabelecido aqui. E o povo agora está bem perto de chegar. Está bem perto de entrar no descanso. O povo que estava já cansado de peregrinar, cansado de caminhar, é a promessa de que vai chegar. Promessa que Moisés, terra, melhor dizendo, prometida, que Moisés não pôde entrar. Quando falamos da trajetória de Moisés, é certamente um dos personagens extremamente importantes da Escritura. O próprio Senhor Jesus vai fazer menção de Moisés para mencionar a lei, mas Moisés viu a terra de longe, nem sendo um personagem extremamente importante na narrativa bíblica, ele entrou na terra prometida, viu de longe. Agora, essa geração com Josué está prestes a entrar, a receber o cumprimento. Eu não sei vocês, mas na minha adolescência na igreja, nós tínhamos a gente conversava muito de Bíblia, às vezes de forma até equivocada, mas a gente conversava de Bíblia. Eu lembro que, às vezes, as pessoas perguntavam: e aí, irmão, você prefere encontrar com Jesus ou que Jesus venha encontrar com você? O que eles queriam dizer era o seguinte: você prefere morrer ou prefere que Jesus volte? Para você, o que é mais importante? E eu lembro que o pessoal ficava dizendo assim: não, morrer não. Eu sou a geração do arrebatamento. Eu sou a geração... E essa frase pegou naquela época, não sei se ainda é usada, mas até em músicas se falava bastante disso. Eu sou a geração do arrebatamento. O que eles queriam dizer com isso é: eu sou a geração que vai receber o cumprimento daquilo que foi prometido, que Jesus vai voltar. Então, de certa forma, quando eles estavam dizendo isso, eles estavam querendo dizer: não, eu sou uma geração diferente das outras. Eu sou a geração que vai receber o cumprimento. Aqui, esta geração estava para receber o cumprimento da promessa, ou receber a terra prometida. Mas como seria essa conquista dessa terra prometida? É interessante que, já no Pentateuco, a gente já vê indícios da guerra, de um período de guerra, um período de batalhas. E o povo de Israel já vinha sendo preparado para batalhas. Mas é interessante destacar que a cidade que estava prestes a ser conquistada não era um arraial, era uma cidade preparada para o contexto de guerra. Era uma cidade preparada para o contexto de guerra. O que trazia para aqueles moradores de Jericó a certeza, a tranquilidade de que usufruíam dali, era a muralha.
a gente está tranquilo, a gente está seguro. Mas ainda que esse povo fosse um povo, o Israel já fosse um povo já, de certa forma, já introduzido num contexto de guerra, o povo de Israel não tinha condição para derrubar aquela muralha. Não tinha condição de pôr abaixo e conquistar na força do braço. Havia a necessidade de uma estratégia militar para conquistar. E como seria isso? Não seria uma estratégia meramente humana, porque quem fez a promessa foi Deus. O Senhor não conduziu o povo até um ponto e disse, agora se esforcem para chegar, tá? Agora façam a parte de vocês. Porque, como diz lá no livro de Heresias, faça a sua parte que eu também te ajudarei. Não é assim. O Senhor não diz, se vira. Pode começar, pega a taiadeira aí, martelo e bora tentar derrubar. Não, não. Do Senhor vem a estratégia. O povo entra, exerce domínio e ocupação da terra. Tratando-se aqui de uma conquista, de uma vitória da fé. Mas quando a gente fala de um povo de fé, é preciso a gente pensar que esse povo de fé, por vezes, se mostrou tão incrédulo. Porque, ao falar da vitória da fé, a gente, sem perceber, a gente volta os olhos para o contexto atual, onde a fé ela é o ponto alto das coisas, onde ela é o ponto central, onde pela fé você pode fazer qualquer coisa. Como se a fé fosse uma criptonita contra Deus, ou como se ela fosse o ponto fraco de Deus. Como se fosse assim, e a gente vê isso em programas de TV e de rádio, e na internet, a fé é a parte de tudo. Como se tudo fosse fé. Mentaliza aí, confessa aí, declara aí pela fé, faça isso pela fé. As pessoas voltam os olhos para essa realidade, para essa fé que estão acostumadas, e acham que podem obter qualquer vitória pela fé. Mas esse povo que foi incrédulo, vai crer baseado em quê? Qual a base para esse povo achar que pode derrubar a muralha? E aqui um ponto interessante. Eu não sei se você sabe, mas há algum tempo atrás, tinha um moço, e parênteses, por causa disso as pessoas nos chamam de incrédulos. Tinha um moço vendendo uma toalhinha na televisão. Alguém lembra disso? Uma toalhinha, um pano. Era alguma coisa. E o pior, que tinha umas que ele ainda enxugava e jogava para os outros. Além de ser falta de fé, falta de higiene também, né? Mas esse moço dizia que se você pegasse a toalhinha e passasse essa toalhinha em qualquer lugar, os problemas seriam resolvidos. Tinha gente colocando toalhinha debaixo do bore do bebê, porque o bebê estava com cólica. Tinha gente, e aqui uma pessoa me disse que isso foi resolvido, que passou a toalhinha na porta do banco onde ele devia R$36 mil. Passou a toalhinha, deu uma esfregadinha, pela fé. Pela fé. E o que aconteceu? Passou uns dias, o banco ligou para ele, a dívida sumiu. E isso é fé. E detalhe, essa pessoa não vive uma vida com Cristo. Aí quando contam isso para a gente, e a gente diz assim, isso não é fé bíblica, não tem base na Escritura para isso. Aí eles dizem que nós somos incrédulos. Porque a nossa fé não parte daquilo que a gente acha que vai dar certo. A fé parte daquilo que o Senhor diz em sua palavra. Então esse povo que outrora incrédulo, em muitos momentos incrédulo, esse povo que agora vai fazer aquilo que o Senhor mandou, que vai alcançar a terra prometida, demonstra fé. Mas de onde vem essa fé desse povo? De onde vem? Qual o motivo para esse povo ter fé que, se fizesse desse jeito, daria certo? De onde vem? Do Senhor, da Escritura, daquilo que o Senhor havia dito, feito em outro tempo. É o Deus da aliança. E detalhe, não era uma vitória individual. Primeiro era uma vitória que o Senhor daria a quem? A quem, gente? Ao povo.
Não era uma vitória que o Senhor daria individualmente, embora alcançasse de forma individual as pessoas, era uma vitória que o Senhor estava dando para o povo. E por que eu digo isso? Em 2004, eu cheguei para trabalhar na cidade de Congonhas e não conhecia igreja nenhuma, não conhecia nada na cidade. Então, eu vi uma igreja aberta, assim, não vou falar o nome dela. Eu vi a igreja aberta, acho que nem tem na região mais, não, mas não vou falar mesmo assim. E eu queria ir no culto. E era na rua da República da Rádio. E eu entrei lá. Já achei estranho que na entrada me deram um saquinho de chup-chup com óleo. Pensei, alguém vai cozinhar alguma coisa aqui. Mas não, aquilo era uma bomba, segundo eles, que eles iam jogar no inimigo. E eu sentado ali, já professor de escola dominical, achei aquilo muito estranho, mas eu queria cultuar o Senhor. Percebi logo que tinha entrado numa fria. Daí a pouco eles estão lá e pisam no inimigo e bate o pé no chão. Falei, é varizes que estoura de um lado, é varizes que estoura do outro, e lá vai. No final, o pastor pediu para todo mundo ficar em pé, e eu não fazia nada disso. E ficou chato, porque ele ficou, quem não faz não tem fé, e só eu não estava fazendo. Quem não faz não tem fé, tem que ter fé. Ele botou todo mundo em pé, e começou todo mundo a rodar em volta dos bancos, nos corredores, e dizendo, vamos marchar para derrubar as muralhas. Aquilo as pessoas faziam, tendo aquele homem como fonte de inspiração, para derrubar as muralhas dos problemas. Mas aquilo não é fé bíblica. Não é o que está escrito nas Escrituras. Quando o povo chega para cumprir aquilo que o Senhor disse, quem é esse Senhor que está dizendo? É o Senhor da aliança. É uma vitória individual? Não. É uma vitória que o Senhor concede ao seu povo, que me alcança porque eu sou o seu povo. Eu sou da aliança. Então esse povo vai agora obedecer ao Senhor, porque por tudo que o Senhor fez. Então, meus irmãos, quando a gente fala de vitória pela fé, não é um mero sentimento, uma presunção, muito menos uma confissão positiva. É com base na Escritura. E por isso muitas pessoas acham que nós não cremos em tantas outras coisas que o Senhor faz, ou que os homens dizem que Deus faz. Porque nós vamos sempre nos voltar para a Escritura. Por que fazer isso? Não importa se dá certo ou se não dá certo. Importa se está na Escritura. O propósito disso está de acordo com o que o Senhor prometeu para o seu povo? Senão, não faz o menor sentido. Mas, meus irmãos, o povo, então, vai entrar na terra prometida. Vai entrar, vai possuir, vai ocupar. E eu quero que você, alguém, por gentileza, vamos reler capítulo 6, versículos 2 a 5, por favor? Quem puder ler, só levantar a mão que ele vai levar o microfone. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Gisele, por gentileza, os versículos 13 e 14 do capítulo 5, por favor. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar.
Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ok. De onde veio essa estratégia de rodear por 6 dias em silêncio e depois tocar e as muralhas cairiam? Do comandante sobrenatural manifestado nos versículos anteriores. E é interessante que a expressão do versículo 15 não nos é estranha. Descalça, tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é santo. Te lembra alguém antes de Josué? Moisés. Quando o Senhor se manifestou a ele para falar sobre a saída do Egito. A saída do Egito. Assim como Deus orientou Moisés sobre como fazer, como proceder para sair, para tirar o povo do Egito, Josué, o discípulo de Moisés, aquele que aprendeu com Moisés, aquele que estava sempre com Moisés, houve também a mesma coisa. Uma manifestação sobrenatural acontece, mostrando que o Senhor vai cumprir a sua promessa. Que essa batalha não era apenas uma batalha de exércitos. E assim era considerado no contexto da época, irmãos. A batalha nunca era uma batalha somente de povos, era também uma batalha de deuses. Lembra do Egito? Não tinha a ver só com o rio, tinha a ver com os deuses que ali, com as pragas, tinha a ver com os deuses que ali eram adorados. O último Deus envergonhado no Egito era o Deus vivo, que assim se dizia. Quem era o Deus vivo do Egito? Faraó. É o último, na saída. Então a batalha naquele contexto, as batalhas militares nunca eram batalhas apenas de homens. Eles consideravam que eram batalhas dos deuses. Contudo, não há, ao menos não encontrei, e nenhum comentarista faz menção a isso, não há relato de manifestações, não era comum manifestações nessas batalhas dos deuses pré-batalha. Eles consideravam que os deuses estariam sim na batalha, ajudando com a espada, ajudando com o escudo, mas não era frequente, não era comum, uma manifestação prévia. Uma manifestação prévia. Ou seja, meus irmãos, não era o povo de Israel que iria derrubar as muralhas. Não era o povo de Israel que iria triunfar por si só. Era o Deus da aliança, que envergonharia todos os outros deuses, que entregaria ao seu povo aquilo que ele prometeu. Então, quando nós olhamos, e eu quero que você se lembre do exemplo que eu dei, do moço mandando os outros marchar dentro da igreja, quando nós fazemos isso, nós atribuímos o mérito a um ato. Então, quer dizer que se eu sair marchando, então, batendo o pé, 6 vezes em silêncio, e no 7º eu começo a gritar e fazer barulho, vai cair? Se é assim, o mérito pertence a quem? A quem deu a instrução e derrubou, ou ao método? O que os irmãos acham? Como? Aquele que deu o método. Porque o método, se ele é eficaz, ele vai funcionar em toda circunstância. Correto, gente? Certo? Se o negócio é rodar desse jeito, tudo que eu rodar desse jeito tem que dar certo. O mérito, então, não está no método. O mérito está no Senhor. O mérito está, a glória pertence àquele que se manifesta. Tal como ele disse para Moisés fazer e tirou o povo com braço forte, assim ele dá estratégia para Josué e o povo conquista. A estratégia é apresentada, o povo, com a fé baseada naquilo que o Senhor havia dito, naquilo que o Senhor prometera, naquilo que o Senhor fizera, então o Senhor cumpre. Meus irmãos, e após a queda do muro, Josué envia espias. E esses espias, eles lembram que tinham feito um acordo com uma mulher. Uma mulher que era prostituta. Uma mulher que tinha sua casa
sobre o muro. E essa mulher recebe esses espias, combina, faz um acordo com eles, os protege, eles vão embora. Mas a fama do Deus de Israel já havia chegado na cidade. Quando Raabe recebe os espias apresentam o Deus de Israel para ela, ou ela fala que conhecia os feitos? Que já tinha ouvido falar. Já conhecia. E então ela é poupada. Agora, uma mulher prostituta é poupada. Não somente poupada. Essa mulher entra na genealogia de Jesus. Se você for em Hebreus capítulo 11, você vai ver que a Bíblia diz que pela fé Raabe tem uma prostituta na galeria dos heróis da fé. Tem uma mulher que jamais faria parte da descendência de um rei. E essa mulher, aqui está. Graça derramada sobre ela. A boa nova, o evangelho, chegou numa casa, vamos dizer assim, de prostituição e alcançou uma prostituta. A boa nova, a boa notícia, chegou antes mesmo dos mensageiros, que não tinham sequer a intenção de pregar para que alguém ali se convertesse. Foi esse o propósito dos espias, gente? Eles foram lá pregar o evangelho? Dizer assim, não, vamos lá, vamos anunciar o evangelho, anunciar boas novas a essas pessoas. Então, assim, eles arrependendo e entregando numa boa, não tem nada de ficar tocando, andando em volta do muro. Mas não, eles chegam e essa mulher já ouviu falar. O evangelho chegou, a boa nova chegou, e essa mulher é alcançada, e ela faz parte da linhagem do Salvador. O que isso já deveria indicar de cara para o povo de Israel? O que a gente conhece agora, que nunca foi sobre a nação de Israel somente. O que os dispensacionalistas têm dificuldade de entender, nunca teve a ver com o DNA do sangue. Nunca teve a ver com o local de nascimento. Nunca teve a ver com a moral, com o nome. Hoje, compreendemos, à luz dos escritos paulinos, que pela graça sois salvos, mediante isso. Não vem de vocês. Não vem das obras, para quê? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não depende de onde se nasceu, do que se faz, de quem é. Não depende de ser presbiteriano de berço ou não. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o Senhor que se compadece. Entende que nós estamos, e reafirmo mais uma vez aquilo que a gente tem falado ao longo de todo o nosso estudo, caminhando, que as coisas vão ficando mais claras à medida que há um progresso, um avanço da Escritura? Há um avanço. As coisas que pareciam obscuras no início começam a ficar mais claras. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Espera aí. Não pode ser só todas as famílias de Israel. Tem uma mulher aqui. Uma mulher que era rejeitada. E os irmãos se lembram que certa vez pegaram uma mulher em flagrante adultério e levaram até Jesus? E quem queria apedrejar ela? Vocês se lembram? Era o leigo? O que não sabia nada? Não. Pessoas instruídas. Porque eles dizem o quê? A lei manda isso. Tu, pois, que dizes? A lei de Moisés manda apedrejar. Aqueles que conheciam a lei ignoram o fato de que o Senhor derrama graça sobre pessoas que não merecem. Sobre prostitutas, inclusive. Meus irmãos, o povo de Israel faz aquilo que o Senhor lhes determinou que fizesse. O instrumento usado não era um instrumento preparado exclusivamente para aqui. Já era um instrumento conhecido, usado para anunciar
ao povo, e não só ao povo de Israel, anunciar guerras, anunciar levantar de acampamentos, anunciado, inclusive mencionado, no soar da trombeta, no soar, falando sobre coisas futuras, fazendo uma alusão de que aquilo é um sinal. E qual era esse sinal aqui? Era o sinal de que o povo estaria preparado? Sinal de que o Senhor lhes daria. Sinal de que o Senhor lhes daria aquilo que Ele prometeu. Não vem do soar da trombeta, irmãos. Pensemos um pouco. Será que o soar do chofar aqui, do trompete, derrubaria um muro? O que vocês acham? Hã? Vamos imaginar. Se funcionasse, a gente não precisaria nem de dinamite para arrebentar a pedra. A gente pegava e começava a tocar. Não é, então, a trombeta, tampouco o grito. Haja corda vocal para isso. A gente não consegue quebrar um copo desse no grito. Alguém consegue, gente? Eu não. A voz grave não deixa. Não vai. Então, não é a trombeta, não é a buzina. A buzina é ótimo, né? Não é a buzina. É o que, então? O povo, o Senhor prometeu, o povo fez aquilo que o Senhor mandou. O povo obedeceu. Era a vitória que o Senhor estava dando ao seu povo. Portanto, não adianta tocar trombeta, não adianta gritar, não adianta se chicotear, não adianta se bater, se o Senhor não tiver prometido alguma coisa em sua palavra para o bem do seu povo da aliança, e se você não for obediente àquilo que Ele estabeleceu em sua palavra. Não vai adiantar. Meus irmãos, o povo de Israel, então, tem diante de si um grande milagre. O povo está prestes agora, com a muralha caída, a entrar na terra prometida. Mas como se deu essa ocupação? Caiu, bora, cada um pega o que é seu? Não, também com estratégias. Também com estratégia, começando pela região central, depois o sul e depois o norte daquela cidade, daquela terra. E, por fim, dividiram a terra em 12 tribos, para as 12 tribos. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez? Capítulo 6, versículos 12 e 13, por favor. Quem pode ler? Só levantar a mão que o William vai levar o microfone. Versículos 12 e 13 do capítulo 6. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Ok. Meus irmãos, o Senhor mandou, o povo obedeceu. Estratégia para cumprir aquilo que o Senhor, ou cumprir a estratégia que o Senhor determinou. Fez como o Senhor determinou, e o Senhor cumpriu a sua palavra. O Senhor manda, o povo obedece. A muralha cai, o povo então avança. E o que temos pela frente no livro de Josué? Temos ainda o povo conquistando Jericó, temos a cidade de Ai destruída, temos Os irmãos se lembram de alguma coisa de Ai? Se lembram da cidade de Ai? O povo de Israel teve algum problema com esse povo? Teve. Qual foi? Os irmãos se lembram? Desobedeceram. Olha, não guarda nada, acaba com tudo. Esse povo perde para o povo de Ai. O povo de Israel perece. Mas Ai, posteriormente, é
destruída. Meus irmãos, boa intenção, eu lembro, para mim, um exemplo claro de que o importante é a obediência é: boa intenção não vale, obediência é mais importante. A intenção pode até ser boa de guardar algumas coisas, mas o Senhor disse o quê? Destrói. Então é para destruir. Avancemos, meus irmãos. No capítulo 10, a gente tem a investida do sul. Deus fez chover pedras de granizo, destruiu os inimigos de Israel, porque o que é interessante pensar? Que o povo possui a terra, mas isso não traz para o povo, e aqui é interessante porque nós estamos falando do Antigo Testamento, nós estamos falando de sombras que apontam para algo maior, ok? Nós estamos falando de algo que aponta para algo maior ainda. O povo entra na terra prometida. Há batalhas. Guerras acontecem. Investidas no sul. O Senhor manda pedras de granizo, destrói o povo, mata os inimigos, prolonga a luz do sol para ajudar Josué a derrotar esses inimigos. Enquanto isso, no norte, capítulo 11, versículo 1 a 15, a conquista do norte completa o domínio de Israel sobre toda Canaã. Essa terra prometida de descanso demandou empreendimento militar para isso. O Senhor derrubou a muralha, o Senhor concede a vitória, o Senhor dá a estratégia, mas observe que naquilo que competia o povo, o Senhor não abandonou o povo também. O Senhor manda, faça isso, o povo fez. Batalha militar, o Senhor coopera, porque lembre-se do que eu disse, as batalhas não eram apenas militares, eram também vistas por todos como uma batalha religiosa. Era a guerra dos deuses. O Senhor age de forma sobrenatural, envergonha os homens, os inimigos, dá vitória ao povo de Israel. Israel, então, possui a terra. Contudo, Israel entra na terra prometida. E está tudo bem. Se tornou um paraíso. Israel deixou de pecar. Israel se tornou extremamente fiel ao Senhor. Não enfrentou mais batalhas. Não passou por mais problemas? Não. A batalha, a terra prometida para o povo de Israel, para nós, é apenas uma sombra que aponta para uma terra prometida, para uma morada, onde é muito melhor do que onde mana leite e mel. Uma morada muito mais excelente do que esta. O próprio Éden aponta para um paraíso muito melhor do que ele. Isso aqui é importante a gente compreender, para que a gente não olhe para a sombra e tente compreender a sombra analisando-a minuciosamente. Lembre-se, ela é uma sombra. Eu tenho que entender para onde ela está apontando. O povo de Israel possui a terra prometida. Chegamos. Chegamos. O Senhor cumpre a sua promessa. Mas isso não garante ao povo de Israel todo o sucesso que deveria trazer. Não por causa do Senhor, mas nós veremos mais à frente. Antes disso, permita-me falar sobre a divisão das terras em 12 tribos. Azer, Naftali, Efraim, Manassés, Zebulon, Isacar, Gade, Ruben, Dan, Judá, Simeão, Benjamim. Eles haviam conquistado. Ali estava a conquista do povo de Israel. Contudo, vários povos continuaram a habitar ali, a habitar naquelas áreas. Israel não conseguiu colocar todo mundo para fora. Não conseguiu expulsar todo o povo. O que é interessante considerar, porque lá na frente, o povo de Israel, no avançar dos nossos estudos, os irmãos verão que o povo de Israel vai ter problema com esse povo. O povo de Israel vai ter dificuldade com esses povos, porque, parênteses, o povo vai sempre se inclinar. E é interessante a gente considerar que o fato de Israel sempre se inclinar para a desobediência nos mostra, como disse no sermão de domingo passado, que não é o conhecimento de uma obediência prévia o motivo da eleição de um povo. O Senhor não olhou para Israel e disse assim, não, esse povo está muito ruim, mas quando esse povo entrar na terra, esse povo vai ficar muito legal. Esse povo vai me obedecer. Não, não é assim.
mas conhecendo toda a desobediência, mesmo alcançando a terra prometida. Mesmo conhecendo toda a desobediência do povo, esse é o povo que o Senhor elegeu. E Josué, meus irmãos, advertiu que esse povo deveria obedecer à lei de Moisés. Vamos lá na palavra de Deus mais uma vez? Vamos abrir mais uma vez, Josué capítulo 24, versículos de 1 a 15. Quem pode ler para a gente, por favor? Josué, capítulo 24, versículo de 1 a 15. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E, clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergazeus e os heveus, e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais,
e aos deuses a quem serviram vossos pais, pois estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Rosa, por gentileza, versículos 25 a 27, por favor. 25 a 27. Uhum. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto o direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouvi todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Obrigado, Rosa. Meus irmãos, o que temos aqui no primeiro texto? Josué faz uma exortação. Mas a base para essa sua exortação, ele usa a história. Ele volta. Ele começa onde? Qual o primeiro mencionado por ele? Abraão. Ele vai voltar. Ele vai voltar lá no início. Ele vai voltar lá em cima. Vai falar de Israel, ele vai falar dos vossos pais, Tera, Naor, e vai traçar uma linha que vai avançando, mostrando o Senhor é fiel. O Senhor cumpre sua promessa. Lembrem-se do que o Senhor fez a vocês. Lembrem-se de todos os cuidados de Deus. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Vocês estão comendo sem ter plantado. Vocês receberam de graça, ou graça do Senhor. Por que Ele está exortando? Porque lembre-se, Ele era discípulo de quem? Josué era discípulo de quem, gente? Moisés. Quantas vezes o povo de Israel se levantou contra Moisés? Quantas vezes se levantou contra o Senhor? Acabava de ver um grande milagre, receber uma grande bênção, e daí a pouco estava o povo dizendo o quê? Saudade do Egito. Saudade do Egito. Eu imagino que o canto de Israel de saudade do Egito era a sofrência daquela época que a gente escuta hoje nas músicas, sabe? Aquela música de saudade, me abandonou, nunca mais eu voltei. O que Josué está fazendo? Está exortando o povo. Porque ele sabia que o povo de Israel era um povo que, como todos os homens, inclinava-se para a desobediência com muita facilidade. Mas o que chama a atenção também é que ele fala tudo, depois ele diz: eu e minha casa, porém eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Nós estaremos servindo ao Senhor. Então não deixem o Senhor. E ele se apresenta a sua casa, olha, estamos aqui, nós continuaremos servindo ao Senhor. Meus irmãos, o povo, mesmo sendo um povo eleito, é um povo inclinado. Um povo que com facilidade desobedece. E o que ele vai fazer? Ele vai reafirmar as alianças antigas com a aliança. É os versículos que a Rosa leu, do 25 ao 27. Ele vai dizer, olha, ela hoje é testemunha do acordo que estamos fazendo. Essa pedra será testemunha entre nós. Não mintais ao Senhor. A preocupação dele não era infundada, porque o povo, mesmo na terra prometida, ainda podia pecar. O que há de fantástico na eternidade melhor do que no Éden? O que há de melhor na terra prometida, ou na eternidade, melhor do que na terra prometida? A eternidade é muito melhor do que o Éden. Como o Rafael disse, no Éden podia pecar. Na eternidade, não pecaremos.
Na terra prometida, a preocupação de Josué era porque o povo podia pecar. Na eternidade, não pode pecar. Eu quero que você imagine as batalhas que você trava contra as suas próprias fraquezas para não pecar contra o Senhor. O que caracteriza um cristão? Não é lutar contra o seu pecado porque ele é livre e para agradar o seu Senhor, não é isso. Um cristão não é caracterizado pelo seu proceder impecável. Se fosse assim, uma pessoa que está apenas deitada em uma cama, por assim dizer, vegetando, seria a pessoa mais santa do mundo. Não é. Não é. O que caracteriza um cristão é sua fé em Cristo Jesus, seu estado agora de livre para dizer não para o pecado. E não é essa luta que a gente trava constantemente, gente? Não é? Como é que é? Desculpa. Exatamente. A gente está lutando até hoje. Nós lutamos os livres. Os escravos nem lutam, são escravos. Então, essa luta que nós travamos, a necessidade de ter exposição das Escrituras aqui, dos pastores exortando, aconselhando, dizendo, encorajando, de ter Josué dizendo, olha, gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Nós alcançamos a terra prometida, mas cuidado, olha. Lembrem-se de tudo que o Senhor fez por vocês. Lembre de seu estado, de sua condição. É porque tanto no Éden quanto aqui, no Éden de uma forma ainda diferente, porque o homem ainda era livre, na terra prometida, onde Josué estava com o povo, e ainda aqui, no meio da comunidade, nós precisamos nos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós, de sua aliança, de sua promessa, para não pecar. Domingo passado nós tivemos o sacramento da ceia, que é muito mais do que um memorial, é um meio de graça. Os crentes usufruem da bênção da salvação também por este meio. Ela nos traz uma mensagem, aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo faz por nós e a nossa condição futura. Meus irmãos, não haverá na eternidade a necessidade de alguém ficar incentivando o outro, encorajando o outro, porque lá nós não poderemos pecar. Ainda essa semana, conversando com minha esposa, comparando o Éden com a eternidade, ela falou assim, vai muito além da nossa capacidade de compreender o que é não poder pecar se nós, no presente, ainda pecamos. Porque tudo o que conhecemos no presente, de forma direta ou indireta, afetado foi pelo pecado. Nós almejamos, esperamos, não como uma possibilidade, mas como uma realidade que será, uma realidade concretizada em breve. E lá não haverá isso. Não haverá choro, não haverá luto, não haverá dor, não haverá problemas, mas, principalmente, não haverá possibilidade de pecar. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque hoje o que vivemos é um contentamento descontente. Contentamos, nos alegramos com a obra de Cristo, nos entristecemos com a nossa possibilidade de pecar. Josué está alertando. Imagino que é como se Josué dissesse assim, por enquanto, aqui a gente ainda pode pecar. Por enquanto aqui ainda podemos pecar, lembre-se do que o Senhor fez. Mas à frente haverá um tempo, haverá na eternidade, haverá um povo, o povo eleito não precisará mais lutar contra o pecado, será livre disso. Meus irmãos, e ele dá 3 conselhos. Primeiro, deveria se esforçar para não se apartar da palavra de Deus, tudo quanto está escrito. E o conselho de Josué, irmãos, nós não estamos lá em Jericó, não estamos em Canaã, ok? Mas nós estamos em comunidade.
Estamos no seio do povo de Deus. E os conselhos de Josué continuam a valer para nós. Deveriam se esforçar para não se apartar da palavra de Deus. Tudo quanto está escrito. Como é que alguém pode não se apartar de Deus, irmãos? Como é que alguém pode fazer isso? Eu não quero me afastar de Deus. Qual que é o conselho de Josué? Tudo quanto está escrito. É preciso se valer do meio de graça a palavra de Deus. Lembre-se do que está escrito, não se aparte. Nas palavras do salmista, é meditar na sua lei de dia e de noite. Ainda nas palavras do salmista, é esconder a palavra no coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Meus irmãos, como a gente faz então? Se ainda podemos pecar, como a gente faz para resistir à tentação? Sujeitando a Deus. Como me sujeito a Deus? Baseado na Escritura. É o que está escrito. O povo deveria se esforçar para não se apartar da palavra de Deus. Todo pecado nosso é uma transgressão à palavra de Deus. Se não fosse uma transgressão à palavra de Deus, não seria pecado. Mas está escrito, fazemos diferente, transgredimos a palavra de Deus. E eu quero que você pense, se os nossos pecados que cometemos é ou não é uma transgressão da palavra de Deus? Veja se os pecados que costumeiramente nós tropeçamos e caímos, se não é talvez uma negligência nossa quanto à dedicação à leitura das Escrituras, ao meditar nas Escrituras. Nós temos facilidade de maratonar séries, irmãos, incríveis. A gente vira à noite comendo pipoca e assistindo série Netflix. Mas a gente tem dificuldade de ler Levíticos. Levítico a gente trava, dá uma tela azul, pá. Fica difícil. A gente tem dificuldade de meditar nas Escrituras diariamente. A gente não medita nela. E ele dá o segundo conselho. Era preciso haver separação contínua das nações de Canaã. O que significa santificação, meus irmãos? Santificação, ser santo, o que é? É separar-se? É? Apartar-se, separar-se. Para que se crescesse em santidade, era necessário separar-se desse povo, para que não fossem contaminados por esse povo. Era preciso apartar dos costumes pagãos do povo que ainda rodeava ali, que ainda rodeava o povo de Israel. Tá bom, mas como é que eu aplico isso a hoje? O que isso está apontando para mim? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que as más conversações fazem o quê com os bons costumes? Corrompem. A Bíblia diz ainda, caminharão dois juntos se não estiverem de comum acordo, não diz? Não é possível a luz caminhar com as trevas. E isso em todos os relacionamentos humanos. Não é possível sentar à mesa dos escarnecedores, se deter no caminho. Não é possível se manter santo participando deles ou com eles. Não é possível imaginar que um cristão está buscando crescer em santidade, mas ele não tem um amigo cristão. Ele tem 80 amigos que não servem a Deus. E ainda diz para aquele que não serve a Deus, você é igual irmão para mim, viu? E os irmãos que são da fé, que verdadeiramente são irmãos, são simplesmente desprezados. Não é possível, para que vocês não retrocedam, para que vocês não deixem de crescer, fujam das outras nações, porque, lembre-se, não existe imparcialidade em nada. As pessoas têm cosmovisão, elas são formadas a partir de conceitos que elas trazem. Elas enxergam o mundo a partir desses princípios. Nós vamos ter um choque aí, e se não tiver, ou o outro converteu, ou você pulou fora da comunidade. Não há imparcialidade. Ainda que diga assim, não, nós somos amigos, nós os respeitamos, nós não falamos de fé. Tá, mas não precisa falar de religião, não, para que um influencie o outro, não.
Comece a andar com alguém que tem um tipo de vício. Não vai ser difícil adquirir esse vício. Comece a andar com alguém que tem um tipo de gíria. Daí a pouco você está falando. E não quero entrar no mérito de gíria ou não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é isso, não. Estou dizendo que nós adquirimos, porque não é possível caminhar dois para caminhos diferentes. Se isso alcança os nossos relacionamentos familiares, de amizade, será que isso não alcança também os relacionamentos amorosos? Será que isso não se aplica a casar com quem não é crente? Será que Josué aqui não está indo muito além de apenas tomar um cafezinho? Não será que ele não está dando um passo a mais e está alcançando tudo e dizendo, gente, se abstenham deles. Ele não está dizendo assim, junta as malas, vamos subir para o monte e ficar lá. Não, não é isso. Não é vamos nos isolar, é não vamos participar com eles. Nós não vamos nos relacionar com eles. Quanto mais contrair matrimônio. Quanto mais se relacionar amorosamente com alguém que não serve a Deus. Porque, lembre-se, não há imparcialidade. Esse indivíduo, essa indivíduo, eles estão influenciados por uma cosmovisão, que não é a nossa. Nós enxergamos as coisas à luz das Escrituras. Eles enxergam à luz do próprio umbigo. Ainda que tragam princípios que sejam bons. Pastor Vitor, Josué amplia ou diminui esse vínculo afetivo com as pessoas? Alcança todas as áreas do povo ou é apenas a área social que eles deveriam se abster? E por que ele faz isso? Josué, ele estabelece e amplia, porque não pode haver comunhão. Não é possível fragmentar o indivíduo. Não é possível fragmentar a vida humana. Dizer, não, nessa área aqui está tudo ok. Nessa área aqui não. É tudo, todas as áreas. Nós devemos buscar nos abster daqueles que não se relacionam com Deus. Não é nos isolar e não conversar com eles, irmãos, mas fazer com eles aliança. Porque o cristão é cristão todo. O todo dele é cristão. A forma como ele se relaciona é cristã. Toda ela. Ele não pode dizer assim, não, eu me relaciono com... E aqui está o grande problema hoje. Eu me relaciono religiosamente apenas com a igreja. O resto, eu me relaciono nas outras áreas como uma pessoa que não serve a Deus. As pessoas querem fragmentar a vida e reduzir a fé a uma pequena gaveta na estante da vida. Onde, quando a gente precisa, a gente abre essa gaveta e abre a fé. A fé não pode ser um objeto usado apenas no domingo. Quando a gente entende que a gente tem que ir à igreja, faz parte de toda a vida do indivíduo. Faz parte de sua vida privada, faz parte de sua vida pública, faz parte da moral, faz parte da ética. O que Josué está dizendo? Olha, se abstenha deles. Não feche aliança com eles. Porque o Senhor chamou vocês para serem separados. Eles serão uma pedra de tropeço no caminho de vocês. O que nós vamos fazer com as nações que estão à nossa volta, então, irmãos? Vamos orar por eles. Vamos servi-los. Vamos pregar o Evangelho. Mas não entrar em aliança. Não fechar acordos. Acordos de aliança, tá, gente? Senão a gente vai falar assim, eu só posso comprar carro de crente? Não, não é. Pode ir, Priscila.
Não sei nem quem é. Pois é, foi misturar, né? Foi misturar. Antigamente tinha um pastor que contava para a gente na nossa adolescência. Hoje está meio nostálgico isso aqui, né? Ele contava de um rapaz que tinha muita intenção de evangelizar no prostíbulo. Pastor, Deus está me chamando para ir lá pregar para aquelas mulheres. Aí o pastor falou assim, irmão, lá é um prostíbulo ou é uma cadeia? É um prostíbulo. Então, se não é uma cadeia, o irmão não acha que ela sai de lá, não? Sai. Então, você não acha que a gente pode encontrar elas na praça, no culto, evangelizando? A gente não pode encontrar com elas em outros lugares? Tem que ser no prostíbulo? A intenção dele era ir no prostíbulo para evangelizar as meninas, mas quem ia acabar sendo evangelizado era ele. O cuidado que se tem que ter. A intenção pode até ser boa, mas não pode misturar demais, não. Viu, gente? A gente tem que vigiar, ok? Deveria haver um grande apego ao Senhor, com real amor e fervor. Eles deveriam ter apreço pelo Senhor, considerar o Senhor, amar ao Senhor. Mas é possível amar e ter apreço por quem eu não conheço? Sim ou não? Eu não conheço. Como é que eu conheço o Senhor? Aí a gente volta no primeiro conselho dele lá em cima. Não apartar da sua palavra. Quanto mais você meditar nas Escrituras, mais você vai amar o Senhor das Escrituras. Mais você vai buscar se separar. Outras pessoas tentarão apresentar outros deuses para você. Meus irmãos, para a gente concluir, Josué conduziu o povo para a terra prometida, para o descanso tão esperado de um povo que estava peregrinando. Mas a terra prometida ainda não era o paraíso. Nós continuamos a peregrinar. A Bíblia diz que somos peregrinos e forasteiros. Estamos caminhando, passando por meio de nações que são hostis a nós. Estamos passando por meio de povos que tentam nos seduzir a todo custo. Não temos mais Josué à nossa frente, ou à frente do povo de Israel. Mas nesse nosso peregrinar, Josué disse o seguinte, eu e minha casa serviremos a Deus. Ele se coloca como uma referência para o povo. Mas ainda que Josué, como disse no início, tivesse uma caminhada brilhante, Josué não era perfeito. Mas nós temos um perfeito guia. Um perfeito Senhor que nos conduz. E que tem feito a sua igreja passar por gerações, por séculos, por meio de povos. Essa igreja, por muitas vezes, foi agredida. Tentaram parar essa igreja, matando essa igreja. Mas o seu guia continua conduzindo essa igreja. É por isso que não devemos nos assustar. Ai, meu Deus, estão tentando fazer isso contra a igreja. Quando eu vejo alguém se levantando contra a igreja, eu logo penso, grande novidade, entra na fila. É mais um. Porque o sucesso desse povo que está peregrinando não está no povo. Está no Senhor que guia esse povo e que garante que esse povo vai chegar. Como diz Judas, versículo 24, é Ele quem nos guarda para nos apresentar, nos guarda de tropeçar para nos apresentar. A igreja, o sucesso da igreja não está nos seus líderes, não está nas mentes brilhantes de grandes servos de Deus que contribuíram muito para a compreensão das Escrituras e continuam a compreender. Mas o sucesso desta igreja não está nas mãos dos homens. A igreja presbiteriana de Ouro Branco tem caminhado por 35 anos como igreja organizada, porque o dono dessa igreja tem conduzido ela. Como Deus tem conduzido essa igreja? Por meio da instrução bíblica que recebemos. O Senhor tem conduzido esse povo. Já tivemos alguns pastores por aqui. E não sei quando Jesus vai voltar. Pode ser que, lembra da brincadeira da minha infância? Você vai ou Jesus vem? Pode ser que essa geração que a gente está aqui vai e Jesus não vem. E teremos outros pastores aqui à frente.
E essa igreja continuará sendo guardada pelo Senhor, porque o sucesso dela pertence à glória ao Senhor. E Ele nos conduzirá não para uma terra prometida, não para derrubar muralhas. Ele fez tudo por nós. Ele nos conduzirá para a eternidade, onde não mais pecaremos. Tudo isso porque o Senhor, desde os tempos eternos, elegeu para si um povo. Porque o Senhor determinou a trajetória desse povo. Porque Ele garante o cumprimento. Esse povo não vai perecer. Porque o Senhor conduz esse povo. Porque o Senhor leva esse povo. Porque Deus é fiel. Ao ler Josué, como eu, você pode olhar para Josué e admirá-lo, mas a glória é para o Senhor. Ao olhar para a igreja, ao olhar para a igreja atualmente, lamente pela condição das igrejas, mas entenda que dentro delas tem a igreja de Cristo e que essa não vai perder, porque o Senhor que conduz essa igreja lhe garante que ela chegará segura onde o Senhor determinou. Você não se perderá nessa caminhada se o Senhor o chamou eternamente. Apesar dos seus tropeços, Ele te chamou. Apesar da sua infidelidade e da minha infidelidade. Apesar de muitas vezes eu me entristecer porque eu entristeço ao Senhor. O que nos conforta é que nós não nos perderemos. Nossa família não se perderá, por mais que a gente tenha problemas. Por mais que seja, muitas vezes, o comportamento nem seja o mais adequado. Por mais que nossa família não seja tão bonita como parece aqui na igreja, os seus filhos não se perderão, porque são filhos da aliança. Você entende que conforto isso traz para a gente? Você não precisa viver apavorado, precisa apenas confiar no Senhor, meditar em sua palavra, buscar a santidade e amá-lo. E descansar, usufruir dos meios de graça, estar no seio da comunidade, crescendo na graça, no conhecimento e o temor do Senhor. Para a gente encerrar, alguma pergunta, irmãos? Alguma consideração? Fiquem à vontade. Não? Vamos orar então para a gente terminar. Agradecendo ao Senhor por esse dia, por sua palavra. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu o seu povo. E o povo que o Senhor chamou a partir de Abraão não é outro povo, senão este também. E o Senhor guardou o seu povo naquele período, continua a guardar hoje. E continua a nos mostrar que o Senhor faz grandes coisas pelo seu povo, que o seu povo pode descansar em sua fidelidade, pode descansar na certeza do cumprimento de sua promessa, na aliança do Senhor, a despeito dos erros desse povo. Esse povo pode descansar no cumprimento, porque o Senhor é fiel. E é por isso que esse povo se reúne no dia do Senhor, como comunidade, para adorá-lo, porque o Senhor é digno de ser adorado. É por isso que ansiamos pelo domingo, pelo dia do Senhor, para declararmos como comunidade que bom é o Senhor, que fiel é o Senhor, que santo é o Senhor. Mas quando olhamos para nós mesmos, nos deparamos com a necessidade de cuidar para que não caiamos, porque ainda é possível tropeçar, porque ainda é possível pecar. Reconhecemos nossa possibilidade de pecar, nossa condição de tropeço muitas vezes. Pedimos que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude nesse processo de santificação. Nos ajude a meditar em sua palavra e amar ao Senhor de todo o coração, pois até mesmo para isso dependemos do auxílio do teu Santo Espírito. Senhor, guarde-nos como ovelhas do Senhor. Ajude-nos a ouvir a voz do bom pastor, para que não sejamos enganados pelo mercenário. Ajude-nos, Senhor, como seu povo. Ajude-nos como igreja presbiteriana de Ouro Branco a glorificar o teu nome em meio a essa peregrinação aqui nessa cidade. Que possamos ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros,
consolar e exortar uns aos outros. Abençoe agora os irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham de suas casas. E abençoe, Pai, o seu povo que logo mais estará aqui, se o Senhor permitir, para adorar ao Senhor. Nos ajude a ter os olhos fitos na promessa de que o seu Filho virá outra vez para buscar o seu povo. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe, meus irmãos. Parabéns a todos os pais mais uma vez e bom dia.